Salve, salve! E mais um atentado acontece na escola pública do estado do Paraná. Antes, porém, quero pedir a você que está nos acompanhando, que está chegando agora pela primeira vez, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal Jefferson Tramontim, segue a visão, acione o sininho para você ser notificado em primeira mão, saber das nossas notícias, aquilo que acontece na sua cidade, no nosso estado e também na política nacional. Olha, gente, você que está aqui também, é muito importante, compartilhe esse vídeo, vamos divulgar o que está acontecendo nas escolas públicas do Paraná. Se você concorda, se você não concorda, deixe seu comentário, é muito importante, né? Deixe um joinha, compartilhe cada vez mais esse vídeo. Participe e vamos falar sobre o que está acontecendo com a escola pública do Paraná. Olha, no início dessa semana, uma notícia triste. A Secretaria de Educação, através do Núcleo de Educação, deu mais uma machadada na escola pública do Paraná. Um verdadeiro massacre, um verdadeiro atentado à democracia, aos interesses da comunidade, aos interesses dos trabalhadores da educação, aos interesses da educação. Veja só, primeiro é preciso entender que desde o ano 2021 emitiu-se uma resolução que impõe práticas absurdas, metas que extrapolam a capacidade da escola pública do Paraná. Todos nós concordamos que é necessário ter metas na educação também, mas antes de tudo é preciso ter condições, é preciso ter estrutura para que os trabalhadores da educação, equipe pedagógica, direção, professores, trabalhadores em geral da educação tenham condições de atingir essas metas. De nada adianta colocar metas inatingíveis, metas que nenhuma escola consegue atingir, ou poucas escolas, muitas vezes professores, gestores, há denúncias disso inclusive, né, de que maquiam dados para não sofrer a pressão, para não sofrer o peso do martelo autoritário da Secretaria Estadual da Educação aqui no estado do Paraná. E nesse início de semana, em mais uma machadada, mais uma ação terrível, autoritária, sem diálogo, sem direito à defesa da Secretaria de Educação, destituindo mais uma equipe de diretores da escola pública do estado do Paraná. Isso ocorreu em Almirante Tamandaré, na escola Edmar Wright, né, que destituindo, passando por cima da voz, passando por cima do poder de decisão, da decisão da comunidade que escolheu esses diretores com mais de 95% de aprovação, né? E, infelizmente, sem nenhuma justificativa plausível, sem nenhum tipo de diálogo, simplesmente emitiu-se uma decisão sem consultar. E, por outro lado, a APP também, deputados estaduais na Assembleia Legislativa têm trazido esse assunto, essa denúncia. Vou ler para vocês uma nota que a APP publicou no seu site, denunciando essa situação autoritária do secretário da Educação, professor Rony. Veja só. A APP Sindicato é a entidade que defende os trabalhadores da educação, que luta por uma educação de qualidade, que luta por estruturas nas escolas. Diz o seguinte: grave, comunidade do Colégio Estadual Professor Edmar de Almirante Tamandaré exige a restituição da direção escolar afastada sem qualquer diálogo pelo governo. Estudantes realizam atos ao longo de todo o dia na escola e no retorno. Todo o apoio à comunidade escolar e à gestão democrática. Processos administrativos geridos por comissões de caráter inquisitório tornaram-se comuns desde que a CED publicou em 2021 resoluções que condicionam a permanência do diretor e de determinadas metas. Desde a publicação dessas resoluções, a APP critica o excesso de legalismo e o punitivismo que caracterizam os processos de afastamento. A escola não é do governo, a escola é da comunidade. A diretora destituída é Cleusa Milani Del Forno e o vice-diretor é Andréu. Eles foram eleitos em 2021 com mais de 95% dos votos da comunidade escolar. Enquanto os alunos se manifestam no pátio da escola
do colégio, eles gravaram vídeos atribuindo a destituições ao descumprimento das metas impostas unilateralmente pela CIED. Os diretores afastados não haviam sido informados, sequer sabiam do que estava acontecendo, né, oficialmente da decisão até a tarde desta terça-feira. Eles tomaram conhecimento da situação acessando o protocolo geral do Estado na plataforma digital e-protocolo, onde constam despacho da CIED com as destituições. Um absurdo, né, com tantos meios de comunicação, né, sequer teve o respeito à dignidade de chamar esses diretores para um diálogo, para uma conversa. E o mais grave, sabe por que eles foram destituídos? Porque a comunidade estava com uma frequência abaixo de 90%. Todos nós queremos que os nossos alunos frequentem diariamente e tenham uma frequência de 100%. Mas as condições socioeconômicas, culturais, climáticas, inclusive, e outras situações nem sempre permitem, né, que a escola consiga atingir uma meta de 95%, 90% de frequência dos seus alunos. E somente por isso, sem nenhuma irregularidade administrativa, sem nenhuma improbidade, sem nenhum ato de desrespeito à legislação da educação, da escola pública, esses diretores foram sumariamente destituídos. Diretores que foram eleitos, né? Diretores que foram eleitos pela comunidade com 95% de aprovação. E mais, veja ainda, processos administrativos geridos por comissões de caráter inquisitório tornaram-se comuns desde que a CIED publicou essa resolução em 2021. Né? Ainda outros casos. Em fevereiro deste ano, o governo afastou os diretores eleitos, veja bem, e nomeou outros de sua preferência lá no município de Guarapuava, no Colégio Visconde de Guarapuava. A justificativa foi que a escola não teria cumprido a determinação de visita dos diretores às salas de aula para fiscalizar o trabalho dos professores. De um tempo para cá, os núcleos de educação, inclusive o Núcleo Regional de Ponta Grossa, enfim, a Secretaria de Educação do Estado do Paraná tem obrigado os diretores a fazer observação das aulas em sala de aula, enquanto o diretor entra na sala de aula e fica sentado lá no fundo, observando a aula do professor. Tudo bem, faz parte do assessoramento pedagógico, é necessário ter uma parceria, a equipe pedagógica junto com os professores, mas é a forma como se conduz esse processo se transforma num processo autoritário, fiscalizatório, né, de intimidação do professor, muitas vezes em sala de aula. O que nós precisamos, o que os professores precisam, o que a escola pública precisa, é de uma secretaria que traga recursos, traga equipamentos, que contrate professores, que antes de mais nada, pague a dívida, né, salarial que o Estado tem com os trabalhadores da educação. É isso que a escola pública precisa. Uma reforma urgente, né, que se pede no fim da reforma do ensino novo, do novo ensino médio. Enfim, tudo isso não se discute e não há um trabalho coletivo por parte da Secretaria da Educação. Há uma imposição, há cobrança de metas, há uma série de cães de guardas que atuam e circulam nas escolas fiscalizando, pressionando diretores, equipes pedagógicas, os próprios professores, né, fazendo uma verdadeira intimação, né, como a própria nota diz da APP, verdadeiros processos inquisitórios. Então é lamentável que isso aconteça. Nós esperamos que a comunidade educativa, não só de Almirante Tamandaré, mas de todos os municípios do estado do Paraná, né, consigam ter mobilização, consigam fazer atos de mobilização para pressionar a Secretaria da Educação. E a APP, sindicato, que é a entidade que defende os trabalhadores da educação, que luta para uma educação de qualidade, tem buscado também espaços de negociação, espaços de diálogo com a Secretaria. Muitas vezes essas tentativas são em vão, porque sequer tem recebido muitas vezes para uma conversa, para um diálogo, para uma reunião.
O governo se nega muitas vezes a ouvir o que está acontecendo na escola. E nós fazemos um apelo mais uma vez ao secretário de Educação, aos chefes de núcleos dos núcleos da educação do Paraná, ao próprio governador. Venham até as escolas, venham conhecer a realidade dos nossos estudantes muitas vezes, na sua grande maioria, estudantes de periferias, estudantes que vivem uma realidade socioeconômica difícil muitas vezes, pais desempregados, famílias desajustadas, e assim conhecer essa realidade para daí sim entender e estabelecer de forma coletiva, dentro de um planejamento coletivo, a partir da realidade de cada escola, aí sim se estabelecer metas, né? Verificando a partir, inclusive, das estruturas dessas escolas. Mas é lamentável que nós temos percebido, né? Mais uma vez, isso para nós é um atentado à escola pública do Paraná, tão grave quanto outros atentados violentos que aconteceram. É a mesma violência. E se não bastasse isso, temos visto também professores que perderam aulas por ter apenas uma falta no mês. Uma falta no mês. Sequer foram chamados, sequer foram dado espaço para defesa, simplesmente perderam aulas do dia para a noite. Professores PSS que nem plano de saúde têm, professores que têm aula extraordinária, que também estão com problemas graves no plano de saúde e no SAS, né? Um plano de saúde que está falido, um plano de saúde que também não dá conta de atender a demanda dos servidores públicos do estado do Paraná. Então, governador, secretário da Educação, lá fora você vende para o resto do Brasil uma educação de primeiro mundo. Não é verdade isso. As escolas estão padecendo, os professores estão ficando doentes, os alunos estão estressados, professores estão se degladiando entre si diante dessas cobranças, porque estão vivendo um clima de estresse profundo. E tudo isso acarreta numa qualidade de educação péssima. Há uma cobrança exagerada e muitas vezes não se coloca estrutura, não se coloca condições, não se respeita os professores, não se escuta os professores, apenas um discurso falacioso, mentiroso, mas na prática a escola do Paraná recebe punhalada todos os dias, recebe machadadas todos os dias. Infelizmente, mais um atentado. Você que concorda com essa situação ou se discorda, comenta embaixo, deixe o seu comentário e compartilhe, divulgue esse vídeo. Vamos fazer esse debate circular na comunidade educativa de todo o estado do Paraná. E até o próximo vídeo.